Façamos juntos a leitura orante da Palavra de Deus. Hoje, sexta-feira, dia 15 de outubro, dia de Santa Teresa de Ávila. Mais um dia em que Deus nos presenteia com o dom de sua graça e também como oportunidade para vivermos um dia abençoado e feliz. Rezemos juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Ti nossa gratidão. Pelo dom da vida, pelo calor que cria vida, pela luz que abre os nossos olhos. Ó Senhor Jesus, invocamos Tua presença, para que possamos Te servir com amor, com um coração agradecido, cheio de gratidão. Permaneça conosco, Jesus, durante todo este dia, e abençoa nossas tarefas, nossos trabalhos, nossa vontade de fazer o bem e tudo o que fizermos, até mesmo as pequenas gentilezas, seja um testemunho da nossa sintonia com a Tua santa vontade. Renova as nossas forças e dai-nos um coração generoso para atender com amor as pessoas. Ó Senhor Jesus, dai-nos uma fé profunda para que possamos acolher a Tua palavra, palavra de vida eterna. Que o Espírito Santo que Te guiou, seja nosso guia, nosso amparo durante todo esse dia. Meu irmão, minha irmã, nós hoje celebramos a memória litúrgica de Santa Teresa de Ávila, doutora da Igreja, grande mística da Igreja. Peçamos a intercessão desta grande carmelita para a nossa vida de fé, pela nossa espiritualidade. O apelo à conversão está presente na liturgia de hoje. O caminho de conversão é exigente e, ao mesmo tempo, cheio de promessa da presença de Deus. Precisamos predispor nossa vontade, nossa mente, nosso coração para caminharmos na estrada de Jesus. E com Santa Teresa exaltemos a grandeza divina. Ela foi uma pessoa inteligente, cheia de dinamismo na fé e na espiritualidade. Ouçamos o que diz o texto do Evangelho de hoje, Lucas capítulo 12, versículos 1 a 7. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia. E o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que diz o texto bíblico? Cuidai com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de oculto que não venha a ser revelado, e não há nada de escondido que não venha a ser conhecido. Faça a leitura do Evangelho quantas vezes julgar necessário, destacando os verbos que aparecem durante a narrativa. O bom fermento tem extraordinário poder de transformar a massa, mas os fariseus usavam outro tipo de fermento, que é a hipocrisia. As aparências podiam enganar, mas o tecido todo era afetado por esse perigoso fermento. Tratavam de disfarçar sua verdadeira identidade. Jesus adverte que o fermento da hipocrisia pode afetar também os seus discípulos, porém logo os tranquiliza.
cabelos e pardais não frequentam as estatísticas, mas o Pai sabe o número de cabelos e cuida dos pequeninos pardais. A conclusão é lógica. Não tenho medo. A autenticidade de vida nos coloca no caminho do Mestre. A lei e o amor devem andar juntos, assim como fé e vida precisam caminhar lado a lado. Somos pecadores, mas não podemos ser hipócritas. Somos filhos amados de Deus. Sede santos como o Pai do céu é santo. O que o texto diz a você? Na sua realidade, no seu contexto hoje. Viver as coisas de Deus para depois pregá-la exige coerência entre o que eu prego e o que eu vivo. Minhas atitudes são de humildade, de quem não se julga superior aos outros? Julgo-me privilegiado no conhecimento das coisas divinas? Aprendo também dos humildes e pequenos? Se Jesus me revelou tudo sobre o Pai, então eu preciso ser um amigo fiel de Jesus sem medo. O único temor que eu devo ter é o temor de Deus, pois só Deus pode ter a última palavra sobre a minha vida e meu destino final. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. O que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto será proclamado sobre os telhados. O desprezo da hipocrisia dos fariseus para nos dizer que é preciso falar com sinceridade e proclamar a verdade do Evangelho publicamente. Há nos textos a expressão será proclamado sobre os telhados. As casas da Palestina, na época, não tinham telhas, mas o terraço muitas vezes se transformava em lugar de reunião e conversa. Tudo o que se dizia ali podia ser ouvido na rua. Isto significa que a pregação dos discípulos, dos cristãos, não somente deve ser sincera diante da hipocrisia dos fariseus, mas dirigida a todo mundo. Assim acontecerá após a ressurreição do Senhor. A palavra do Senhor Jesus Cristo deverá ser proclamada com valor diante dos homens e mulheres de qualquer lugar e tempo. A história pessoal íntima e a história comunitária estão nas mãos de Deus. Eu preciso segurar na mão de Deus e seguir adiante, pois eu estou caminhando para o futuro de Deus que já comecei no presente, ainda que os caminhos de Deus muitas vezes sejam incompreensíveis para a sabedoria humana. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos. Pois tanto quanto o céu acima da terra, assim estão os meus caminhos acima dos vossos, e meus pensamentos diante dos vossos, diz o profeta Isaías no capítulo 55. O que o texto leva a dizer a Deus? Hoje, dia do professor, agradeçamos a Deus por essa nobre vocação e profissão. Rezemos pelos professores de nossa iniciação escolar, da iniciação espiritual, pelos catequistas. Ó Jesus, Mestre, santificai meus pensamentos e aumentai a minha fé. Ó Jesus, Mestre, libertai-me do desânimo e fortificai minha esperança. Ó Jesus, Mestre, vivo na Igreja, ajudai-me a viver a solidariedade e o amor. Ó Jesus, Mestre, caminho entre o Pai e nós, tudo vos ofereço e de vós tudo espero. Ó Jesus, caminho da santidade, tornai-me vosso fiel seguidor. Ó Jesus, caminho, tornai-me perfeito como o Pai que está nos céus. Ó Jesus, vida, vivei em mim, para que eu viva em vós. Ó Jesus, vida, fazei-me viver eternamente na alegria do vosso amor. Ó Jesus, verdade, que eu seja luz para o mundo. Ó Jesus, caminho, que eu seja vossa testemunha autêntica diante de todos. Ó Jesus, vida, fazei que minha presença comunique vosso amor e vossa alegria. Santa Teresa de Ávila nos ensina a dizer a Deus, a rezar pelo Senhor, a confiar em Deus. Nada te perturbe, nada te amedronte. Tudo passa, a paciência tudo alcança. A quem tem Deus nada falta, pois só Deus basta.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Qual novo olhar nasceu em você a partir da palavra? Quais compromissos você deseja concretizar em sua vida? Que Deus vos abençoe e vos guarde. Que Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Que volte para vós o seu olhar e vos dê a paz. Por intercessão de Santa Teresa de Ávila. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma sexta-feira muito abençoada e feliz para você. Forte abraço e fique na paz.